Meditações alquímicas, a fuga de Atalanta, emblema número 5. Coloque um sapo sobre os seios da mulher para que ela o amamente e a mulher morra e o sapo se torne gordo de leite. Bom, por isso que eu estou decidindo aqui fazer esse vídeo de forma diferente, mostrando a minha cara, porque as coisas começaram a ficar bastante estranhas. O último vídeo foi sobre o incesto, como que existe uma manifestação da realidade que é dual, da mesma natureza, mas de naturezas distintas. E hoje, indo mais profundamente, vamos falar sobre o sapo e o seu significado alquímico. Aqui está o site que eu uso para fazer essas pesquisas, que é o furnaceandfield.org, que tem todo o original do livro do Michael Meyer, com essa linda imagem que vamos analisar daqui a pouco de forma mais detalhada. Primeiro, o epigrama ou o poema, por assim dizer. Que o sapo frio seja colocado sobre o peito feminino, para que beba os cálices de leite como um recém-nascido. E cresça, tornando-se uma grande massa, enquanto os seios são esvaziados e a mulher enfraquecida abandone sua vida. A partir disso, farás para ti um nobre medicamento, um veneno que expulsará o mal do coração humano e aliviará a doença. Você já percebeu que o medo tem um correspondente físico no corpo? Eu sinto o meu principalmente no estômago, talvez você sinta em outro local, nos ombros, mas quando estamos com medo é possível quase tocar dentro do corpo o medo. Claro que o medo vem de algo exterior, de algo se aproximando, ou então de uma situação em que verdadeiramente estamos em risco. Mas, sobretudo, o medo vem de dentro. Hoje chamamos isso de ansiedade. É uma sensação física primitiva, desestabilizante, como se fosse uma doença física. Belchior canta na música: o medo anda por dentro do meu coração. Mas é necessário separar medo de instinto. Geralmente o medo acompanha um instinto. É importante atravessarmos as cenas quando o medo aparece, não fugir das cenas quando o medo aparece. Atravessar e ir até o fim desse medo ou dessa ansiedade para saber qual é o instinto relacionado a esse medo. Medo de morar na rua, medo de passar fome, medo de ser abandonado, vários medos primitivos podem habitar e dentro de nós e aparecer de formas muito variadas que fica difícil lidar se não resumimos a um instinto. Eu estou dando essa volta porque o emblema 5 da Atalanta Fulgens é um pouco incômodo, grotesco, principalmente para mim que tenho medo de sapo, fobia de sapo. Maier fala e desenha que o sapo deve ser colocado nos seios da mulher, que morrerá, e o sapo irá crescer e se tornará grande. Com ele será feito o veneno, um antídoto, um elixir que expulsa o mal. Na cena anterior, no emblema 4, nós falamos sobre a dissolução da matéria em uma única coisa. E aqui nós voltamos radicalmente à próxima operação alquímica, que é a separação. Depois de feita a dissolução, o alquimista medieval abria seu forno e se deparava com algo grotesco, gosmento, uma matéria amorfa, derretida, fétida, putrefata.
Nós falamos no sentido psicológico, na meditação anterior, sobre simplesmente permitir que as coisas aconteçam, que as coisas se apresentem a nós da forma como elas são, sem tentar admirá-las ou rejeitá-las. Ter prazer na manifestação da realidade. Agora nos deparamos com um sapo mamando em uma mulher e se tornando grande ou como uma criança. Isso me fez lembrar um conto da Clarice Lispector, onde ela narra uma mulher que um dia acordou muito de bem com a vida, achando que o mundo de certa forma fazia certo sentido, e saiu de casa e no meio da rua pisou em um sapo, em um rato morto, esmagado. E ela achou aquilo como se fosse uma brincadeira irônica e até maldosa de Deus, que num dia em que ela se sentia especialmente bem, mostrou-lhe um rato esmagado. Clarice Lispector é a maior bruxa brasileira, porque ela mata a charada alquímica. O rato que ela viu pisado não vinha de fora, não estava no asfalto, era uma manifestação de algo interno, assim lá fora como aqui dentro. Assim também, então, o nosso sapo. No discurso que acompanha o emblema quinto, Maier vai falar sobre alguma revelação surpreendente. O sapo, na verdade, é filho da mulher. E por isso que é direito dessa matéria amorfa, primitiva, ser amamentado por ela, ainda que até a exaustão física total. Na próxima vez que você sentir medo de algo, trate o medo como seu filho, como sua criação. E veja o que acontece. James Hillman, por exemplo, um pós-junguiano que questiona o papel da psicoterapia, fala sobre perguntar ao medo cada vez mais maeuticamente, até que ele venha totalmente para a consciência, mesmo que seja asqueroso, mesmo que seja amorfo, devemos colocá-lo no seio, nutri-lo de um bom ou com um bom leite, com a nossa essência, para que aquilo que é grotesco se desenvolva. Se eu sinto medo de alguém, especificamente, ou medo de alguma coisa, um cenário que pode se tornar realidade, eu devo aproveitar os momentos de ataque, de ansiedade, para examinar, mas isso, na verdade, é medo do quê? Se eu estivesse em uma ilha deserta, isso seria medo do quê? Para tentar achar o medo dentro de si. Uma investigação honesta encontra não só o medo, não só o sapo, mas o ouro escondido dentro. Ou seja, aquilo que parece que vem de fora, que nos consome, não nasceu de fora, nasceu da gente mesmo. Não são os nossos pecados, não é um invasor, não é um erro, é um filho, gerado no mesmo lugar de onde sai a nutrição das entranhas e ligado a algum instinto que está sustentando a vida. E por isso deve ser alimentado por nossa natureza, com coragem, nasceu de nós. E mesmo que isso pareça estranho, pesado, às vezes venenoso, devemos sempre lembrar de que não é algo completamente fora de nós, mas algo que está emergindo de dentro. E a partir da mesma fonte pela qual damos nome e forma às coisas. Reconhecer dentro de nós essa presença animalesca, primitiva, deformada, não é algo suave nem prazeroso, mas ainda assim, esse reconhecimento exige alimento, isso é, exige que dediquemos nutrição, nutrição como entendimento. Então aquilo começa esclarecimento, aquilo então vai começar a crescer, se fortalecer de nós mesmos e vai
aparecendo uma claridade de sinceridade íntima. Não é que vamos cedendo e morrendo. A nossa alma não morre, mas a nossa forma de nutrição, as estruturas que estamos mantendo em pé, sustentadas por medo ou por ansiedade, estão nutrindo algo que vai nos matar. Por isso é importante que façamos a transferência, que façamos ao mesmo tempo a separação do que sou eu e do que é o meu medo, mas principalmente a integração, que eu veja ele como um filho, mesmo que chegue o esgotamento. O esgotamento é uma consequência inevitável de qualquer processo profundo. A vida não pode continuar quando a gente gera algo que necessita de mais nutrição que a nossa capacidade de nutrir. A mulher, então, morre, mas, de novo, a mulher não é a vida. A mulher é uma organização mental, um modo de se conter, de se equilibrar, de se sustentar, que morre. Mas não como um erro, repito, mas simplesmente porque algo começou a crescer de forma desproporcional. Então vai inchando até dominar todo o centro, desconfortável aos olhos, porque não é belo, não é harmônico, não parece ser a coisa certa, mas é nesse excesso que permitimos que algo oculto comece a se revelar. Aquilo que seria a nossa pior parte, uma vez separada de nós dessa forma, revela algo valioso, revela que a nossa nutrição pode transformar aquilo que é veneno em remédio. E algo que não é brilhante ou belo na superfície, não é um ornamento da natureza, mas está com a sua essência inerente à cura, como ouro escondido, como o príncipe escondido no sapo, que era a deformação, é percebida agora como matéria em transformação. O quinto emblema está descrevendo a putrefação, não como a destruição final, mas como um momento em que a matéria se decompõe até revelar o seu valor oculto e útil, um ponto em que o veneno começa a se tornar remédio. Aquilo que é denso e que esgota, se alimenta da nossa própria energia, vai nos levando a esgotamentos, mas não podemos esgotarmos juntos. Devemos permitir que formas e estruturas se esgotem em lugar de nossa alma, porque desse excesso, dessa deformação, nascerá um remédio. O veneno, na verdade, é a cura. Então esqueça os padrões, mesmo quando algo está contrário à natureza, mesmo quando algo esteja consumindo a sua energia como um dementador, te levando ao limite. Aguente firme até entender completamente, porque se esse demônio for abandonado cedo demais, nada se completará. E se for enfrentado apenas como um inimigo externo, nada se transformará. Não se trata aqui de dar vazão total aos nossos instintos até sermos destruídos completamente por eles. Não, mas é permitir que aquilo que estava crescendo sem medida, canceroso dentro de nós, possa ser compreendido, visto de frente e transformado. Pois aquilo que é alimentado em excesso pode se tornar remédio porque carrega nossa nutrição sagrada. Não pense no medo ou na ansiedade como um medo, como uma ansiedade. Pense como seu medo, como sua ansiedade. E vá até o fim deles, até descobrir o gosto mais amargo. Esse é o remédio, que parece destruir o coração, mas na verdade liberta. Você vai perceber então algo essencial, que parece que vem de fora,
na verdade, é uma parte esquecida de dentro. O que parece uma ameaça para o corpo, na verdade, é uma matéria que pode ser transformada. E o que parece ser o fim é uma etapa necessária para que algo mais profundo possa nascer. E a obra continua, não evitando o que é difícil, mas reconhecendo que até o corpo mais estranho dentro de nós, em silêncio, carrega em si a semente do ouro.